Amigos e amigas, chegando aqui ao vivo, vamos à última live aqui do projeto LB Convida. E hoje vamos fechar o projeto com chave de ouro. Vamos receber o grande, o brilhante, o genial professor Fred Didier Júnior, que eu reputo, sem exagero algum, como o maior processualista civil do país. E ele já chegou aqui para a live, já encaminhou o convite. Vamos dividir aqui a live. Vamos ver se agora vai. Vamos aí aguardar. Se chegou lá, se ele recebe o convite. Ah, sim, perfeito. Dividindo aí a tela. Professor Fred, boa tarde. Muito Tudo bom, meu caro? bem-vindo. Tudo bem? Assim, é uma honra, um prazer imenso aqui tê-lo nesse bate-papo, né? Eu sou um fã do seu trabalho já há um bom tempo, desde a época da UFBA, né? Eu acompanhei seu início aí na vida acadêmica, sua primeira turma na UFBA, que foi lecionando direitos reais. Confere ou eu estou enganado? Direitos reais foi em 2000. Sim, Foi em 2000. Eu estava terminando o meu contrato de substituto. sim, Comecei sim. como substituto em 98, terminei em 2000. Aham, Aquela aham. turma ali foi meu último semestre como substituto. Sim, Depois, em perfeito. 2004, eu voltei para ser professor de carreira. Perfeito. Fui também seu aluno aí no Juspódio, né? Curso marcante, marcou aí nossas vidas, né? E devo muito aí aos seus ensinamentos, ao meu gosto pelo processo, né? Processo civil inicialmente, e aí por caminhos da vida eu leciono processo penal já há algum tempo, alguns anos, mas suas lições, suas aulas, seus livros me marcaram, me acompanham até hoje. Então, é realmente um motivo de muita alegria tê-lo aqui nesse encontro. Eu queria agradecer por aceitar o convite e vamos bater um papo aqui sobre um tema que é instigante, é um tema comum aqui, né? A área penal, a área civil, e é um tema que é fruto do seu trabalho aqui, que eu não preciso recomendar seu trabalho, mas queria fazer aqui uma menção, né, a este excelente livro do professor Fred, que é, que é o tema aqui da live, sobre a teoria geral do processo, essa desconhecida editora Juspodium. Excelente trabalho que me convenceu, viu, professor? Eu que até então seguia muito uma linha aqui que vamos falar do Rômulo, né, do Rômulo Moreira, outros autores, o Auri Lopes, mas lendo sua obra com aquele capricho técnico, dogmático, teórico, de domínio aí dos conceitos, não tem quem não leia e não se convença. Né? E é um tema super relevante, não só no plano acadêmico, dogmático, também aí com repercussão prática. Vamos falar sobre a teoria geral do processo. Aliás, o professor vai falar, né? Eu não quero me estender tanto, todos aqui querem te ouvir, tá bom? Então, bem-vindo, obrigado aí por topar participar do encontro. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Esse tema realmente é um tema de que eu gosto bastante, né? Esse livro foi resultado é a minha tese de livre docência na Universidade de São Paulo, que eu defendi em 2014.
Desculpe, 2012, defini em 2012, lá se vão 8 anos. E eu escolhi esse tema porque ele representa muito a minha trajetória acadêmica, né? Eu assumi as turmas do doutorado da UFBA em 2005. E a matéria que eu assumi em 2005 era TGP, Teologia do Processo, matéria do doutorado. E eu queria exatamente nessa matéria identificar o que é a TGP. Porque até então, você pega o livro de TGP, o livro de TGP clássico, de Ada Pellegrini, de Dinamarca e de Araújo Sintra. Não tem ali um conceito do que é TGP. Não tem. O que é TGP? Não tem. É um livro de TGP, mas não dizia o que era TGP. Então, outros livros falavam, ora referiam a teologia do processo, de um jeito que não correspondia ao conteúdo daquele livro que me servia de base. E aí aquilo foi me atormentando, e eu resolvi que um dia eu arrumaria as minhas ideias, que eu amadureci durante 5 anos, entre 2005 e 2010. Eu fui amadurecendo, fui buscando as origens daquilo que o Brasil compreendeu como TGP, como disciplina de faculdade. A TGP aqui começou como uma disciplina de faculdade. Ela não começou com um status epistemológico de ramo do pensamento. Ela começou como uma disciplina propedêutica, introdutória, enciclopédica. E aí eu quis escrever esse livro, que é uma afirmação do status epistemológico da teologia do processo como uma disciplina de caráter filosófico, mais precisamente epistemológico, pela qual se elaboram, se sistematizam e se articulam os conceitos jurídicos fundamentais processuais. Os conceitos jurídicos fundamentais para a compreensão do direito processual e para uso da ciência do direito processual. Aqueles que operam com direito processual precisam operar com um conjunto conceitual de ferramentas, né? Ferramentas conceituais, sem os quais não se consegue nem identificar o que é o direito processual. Então, conceitos como direito processual, conceitos como processo, como prova, como demanda, como admissibilidade, como cognição, como presunção, como competência, como capacidade processual. São ferramentas conceituais que ficam na nossa algibeira para chegar no CPC, no CPP, na CLT e começar a identificar os contornos dogmáticos de cada direito processual específico. E aí eu descobri nos meus estudos como há uma cacofonia, né? Uma cacofonia em torno desse assunto, uma má vontade grande em torno desse assunto e uma incompreensão em torno desse assunto. E na introdução do livro, eu chego a dizer que eu peguei 5 ícones do processo brasileiro, Barbosa Moreira, Marinoni, Ovídio, Arruda Alvim e Bueno Vidigal, 5, e cada um deles tinha uma noção específica de TGP. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: nós estamos há 40 anos dando uma disciplina que 5 dos grandes processualistas que nós temos pensam diferente o que é essa disciplina. Então, nós estamos ensinando corretamente aquilo para o qual nós nos preparamos a ensinar. Então, essas reflexões me fizeram produzir esse livro, que é, de todos os meus livros, aquele de que eu mais gosto. Aquele de que eu mais me orgulho. De que eu mais me orgulho. Então é isso. Eu vou feliz de você ter gostado, de você ter, como processualista penal, ter concordado com as ideias. E estou à sua disposição. Vamos lá. E olha que eu li a obra. Essas dúvidas aí. Vamos. E vamos também acompanhar aqui perguntas que foram encaminhadas. Eu tenho aqui um breve roteirinho só para orientar aqui o bate-papo, mas nada muito engessado, formal. Vamos deixar fluir. Quem quiser aí encaminhar pergunta aí dentro do tema, né? Professor Fred, depois fica aí à disposição.
Mas, para iniciar aqui, você até menciona em uma das notas, eu não me lembro se foi a terceira edição ou a segunda, você menciona que teve um bate-papo com o professor Romulo Moreira, né, que escreveu sobre o tema, e eu li a obra dele, e quando eu li a época me convenci também, né? E desse diálogo aí surgiram discussões, sempre com muito respeito, né? Ponderações, e aí veio também, né, por isso, veio o estímulo aqui, né? Para tentar expor isso aqui em sua obra, explicar bem o que é a disciplina, qual é o objeto, até porque, e aí que eu queria te encaminhar a pergunta, e eu falo, assim, dando aula de processo penal, eu noto isso também, muitos autores, muitos colegas criticam a teoria geral do processo. A crítica parte muito mais aqui da área penal do que da área civil, e muitos autores apontam que há uma incorporação de conceitos do processo civil ao processo penal de uma forma cega, crítica, sem adaptações. Né? Que uma TGP se inclinaria muito mais à área civil. Vários autores sustentam isso, não só aí o Rômulo, o Aurim Lopes, você cita aqui no livro, o Rogério Tucci também, né? Há quem discorde, como o Afrânio, né? O Afrânio segue aqui a dogmática de uma TGP. Fred, essas críticas que são feitas são razoáveis, têm fundamento, se sustentam. E por que são feitas? Para a gente iniciar aqui o bate-papo. Léo, veja, o problema é o seguinte: todas as críticas, 100% das críticas dos processualistas penais brasileiros, 100%, partem do pressuposto de que TGP significa direito processual único, ou um direito processual uniforme. É como se TGP significasse que haveria um direito, e esse direito seria comum ao processo civil e processo penal. Então, defender TGP seria defender a consolidação de um mesmo regime jurídico ou de regimes jurídicos muito próximos, o processo civil e o processo penal. E por que então, é isso que eles criticam. Então, eles miram, eu estou criticando a TGP porque isso seria trazer institutos do direito processual civil para o direito processual penal. Eu não conheço, já desafiei meu amigo Rômulo, meu amigo Eumir Duclerc, meu amigo Auri, a mostrar só preciso de um autor que defenda que é preciso ter um direito processual único no Brasil. Eu só preciso de um autor. Porque se tiver esse autor, eu também vou ser contra, inclusive. Porque eu sou contra direito processual único. As pessoas confundem direito processual com TGP. TGP não é norma. Direito é norma. A linguagem da TGP é uma linguagem filosófica. Para ser mais preciso, epistemológica. É uma linguagem de conceitos. Não é uma linguagem normativa. É uma linguagem de conceitos. Desculpe interromper. Então, você usa um termo aqui muito feliz, né? É uma metalinguagem, não é isso? É uma metalinguagem. Para ser mais preciso, é o seguinte: para a gente entender bem, a gente tem que separar três níveis. Uma coisa é o direito. Outra coisa é a ciência do direito. Outra coisa é a epistemologia da ciência. São três camadas. Então, a lei é uma linguagem. A lei é uma linguagem. O jurista que examina a lei, ele produz doutrina. A doutrina sobre a lei é uma segunda linguagem. A epistemologia é uma terceira linguagem, porque a epistemologia é o ramo da filosofia que pensa a própria ciência. Então, a epistemologia, ela reflete sobre a ciência. E a ciência do direito reflete sobre o direito. Você tem três camadas: direito,
ciência do direito e epistemologia, que é uma linguagem sobre a linguagem científica, que é sobre a linguagem do direito. Então, se você entende que são 3 camadas, onde é que está a TGP? A TGP está na camada da epistemologia. A TGP é uma linguagem sobre a ciência, não uma linguagem sobre o direito. A TGP fornece ferramentas conceituais para que o cientista possa trabalhar. Esse meu amigo Rômulo escreveu o livro dele como uma antítese à minha tese. Tanto que o livro dele é de 2012. Ele leu, e diz isso no livro. Ele leu a minha tese e disse que ia escrever um livro contrário. E aí, em outubro daquele ano de 2012, a gente fez um debate. E no debate ele dizia assim, mas não pode ter uma TGP porque não existe ação cautelar, ou melhor, não existe ação declaratória no processo penal. Aí eu disse assim, Rômulo, eu nem sei se não existe mesmo ação declaratória no processo penal. Eu nem sei. Agora eu lhe pergunto, como é que você sabe que não tem ação declaratória no processo penal? A pergunta que eu fiz é, como é que você sabe que a ação declaratória não existe no processo penal? Ora, para você saber que a ação declaratória não existe no processo penal, você tem que saber o que é uma ação declaratória. Porque se você não sabe o que é uma ação declaratória, você não sabe que ela não existe. E você só pode constatar que ela não existe porque você sabe o que é uma ação declaratória. Ou seja, você tem que dar um passo atrás para poder identificar se existe ou não tutela declaratória no processo penal. E aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que isso é processo penal? Me explique aí, como é que você sabe que o que você está estudando é um processo penal? Porque para você saber que isso é processo penal, você tem que saber o que é processo. Porque se você não sabe o que é processo, você não tem como identificar que algo que está em sua frente é um processo penal. Para eu poder saber que aquilo é um processo penal, eu tenho que saber o que é um processo. E para eu saber o que é um direito processual, eu tenho que saber o que é direito e tenho que saber o que é processo. Essas ferramentas conceituais são ferramentas que servem como pressuposto para a compreensão do sistema e elas não resultam da compreensão do sistema. Elas são pressuposto para a compreensão do sistema. É disso que a TGP é composta. Então a TGP ela arruma esses conceitos que entram nessa algibeira, nessa grande algibeira do cientista, para poder trabalhar. Então, quando a Auri diz assim, não existe TGP porque não há lide no processo penal, ou não existe TGP porque o objeto do processo penal é diferente do objeto do processo civil. E tem alguém que diz que o objeto do processo civil é igual ao objeto do processo penal? Ele fala muito Tem alguém também... que diz isso? Não, Ele fala muito também em condições da ação, né? Ele bate bem aí no ponto, não é isso? Mas é outra coisa, olha só. Veja bem. Sim. É óbvio que o regime normativo do processo penal é diferente do regime normativo do processo civil. E tem alguém que diz que é igual ou tem de ser igual? Existe alguma pessoa que diga que é igual? Primeira pergunta. Tem alguma pessoa que diga que tem de ser igual? Porque contra essa pessoa, eu me oponho. Só que eu não vou me opor à TGP, eu vou me opor ao direito processual único. TGP não é direito processual único. TGP não é parte geral. Tem gente que diz, TGP é parte geral. É o que é geral de todo mundo. Não. Parte geral é direito, não é conceito. Conceito é uma coisa. Norma é outra. Então, como é que você pode ver? Eu tenho amigos, eles sabem disso, que eles escreveram um livro sobre comentários à parte geral. Comentários à parte geral do CPC. Que é até o 311, né? Comentário à parte geral. E eles botaram assim, comentários à teoria geral do processo. Como é que eu comento a teoria geral do processo artigo por artigo? Isso não faz o menor sentido. Comentário artigo por artigo é fazer ciência do direito processual e não fazer TGP. Perfeito. E aí, Fred, tudo passa pelo domínio, né, dos conceitos, dos institutos, os termos, né, como você está apontando aí muito bem e como você expõe aqui na obra, né? Há uma confusão terminológica de institutos, de conceitos. Até mais adiante no livro, a gente vai falar disso,
Você cita até julgados do STJ, que assim embolam o meu campo, confundem institutos. Então, é muitíssimo importante, é isso que eu queria ouvir aqui de você, separar bem aqui os termos. Se você pudesse explicar aqui para a gente, eu já vi aqui, eu até anotei, o M. Mazola, ele postou aqui, o termo... Mazolinha, meu amigo. É isso, exato. Ele já puxou aqui os conceitos lógico-jurídicos, né? Que eu queria que você explicasse, e aí comparando com os conceitos jurídicos positivos, né? E aí diferenciar aquilo que você já mencionou, a TGP da parte geral e do regime jurídico também, né? Que são termos bem diferentes. Tá bom, beleza. Léo, você não acha melhor colocar o tema, fixar o tema da live aí, não? Eu só fico com receio de enquanto travar. Isso, veja lá, pessoal. Vamos, vai lá. Os conceitos jurídicos, que são os conceitos com os quais o operador do direito trabalha, são de dois tipos. São de dois tipos. Então, conceitos jurídicos são conceitos com os quais o operador do direito trabalha. Existe o conceito jurídico positivo. O que é o conceito jurídico positivo? É o conceito que decorre, elaborado, a partir da observação de um determinado direito positivo. Então, é um conceito que decorre do exame do direito. Sempre um direito positivo concreto. Vamos pegar o direito brasileiro. Uhum. Você olha para o CPC, conceito de apelação. Certamente um russo não sabe o que é apelação para o Brasil. Porque o conceito de apelação é um conceito que decorre do direito brasileiro. Eu tenho de examinar o direito brasileiro para, em cima disso, conceituar o que é apelação para o direito brasileiro. O que é penhora, o que é apelação, o que é recurso de sentido estrito, o que é cadeia de custódia, o que é correição parcial, o que é colaboração premiada. Uhum. Perceba que todos esses conceitos são conceitos que decorrem da observação de um determinado direito positivo. Uhum. E qual é a característica desse conceito? Esses conceitos, eles servem enquanto o direito positivo for aquele. Uhum. Se o direito positivo muda, você tem que reconstruir o conceito. Uhum. São conceitos, portanto, contingentes. São conceitos contingentes. São conceitos que variam conforme o direito positivo. São conceitos que, por exemplo, apelação. Apelação até 2015, apelação é recurso contra a sentença. Isso. Depois de 2015, apelação é o recurso contra a sentença e contra algumas decisões interlocutórias. Uhum. Porque houve uma mudança do direito. E ao mudar o direito, o conceito pode mudar. Uhum. Então, os conceitos jurídicos positivos são conceitos extraídos da observação de um determinado direito, são, por isso, contingentes, variam conforme as mudanças do próprio direito positivo e servem apenas para aquela determinada realidade normativa. Uhum. Não tentem dizer que o conceito de recurso extraordinário brasileiro é a mesma coisa do conceito de recurso extraordinário português, só porque recurso extraordinário lá tem o mesmo nome daqui. Uhum. Às vezes você pode ter o mesmo nome, sendo que, em razão de realidades jurídicas distintas ou de tempos distintos, a coisa muda de sentido. Uhum. Uhum. Já os conceitos jurídicos fundamentais, também chamados de conceitos lógicos jurídicos, fundamentais ou lógicos jurídicos, uhum, são conceitos construídos para a observação do direito e não após a observação do direito. Uhum. São conceitos construídos como ferramentas para que eu possa manejar o direito positivo, qualquer que seja seu conteúdo. Então, são ferramentas. Uhum. São ferramentas. Ferramentas que estão à minha disposição para o direito positivo que vier pela frente, eu examino. Uhum. Eles não dependem do conteúdo normativo. Um conceito jurídico fundamental é um conceito elaborado sem nenhuma dependência de determinado conteúdo normativo. Uhum. É fundamental perceber isso. Uhum. Uhum. O que distingue um do outro enquanto o conceito jurídico positivo é um conceito que depende do exame da norma, o conceito jurídico fundamental não depende do conteúdo da norma. Uhum. E por que não depende do conteúdo da norma? São conceitos invariáveis. São conceitos com pretensão de universalidade. Uhum.
pretensão de universalidade. Eu sei por que pretensão. Eles são construídos para servir como ferramenta para a compreensão do direito onde quer que o direito exista. Isso não quer dizer que eles sejam imutáveis. Por quê? Porque sendo produtos da inteligência humana, eles são falíveis. Eles não vêm da natureza. Os conceitos são elaborados pelos seres humanos. Então, o ser humano pode ter elaborado um conceito jurídico fundamental imaginando que isso serviria. Ele nasce com pretensão de universalidade e está funcionando. Só que as coisas vão evoluindo e a percepção muda, o repertório muda e você percebe que aquilo não está funcionando. O que é que você vai ter de fazer? Ou ampliar os seus conceitos, ampliar a sua caixa de ferramentas, ou rever o conceito. Rever, aquele conceito precisa ser revisto. Que é o que acontece a todo momento. A ciência evolui. Perceba, as grandes evoluções da ciência não são evoluções no direito. Porque uma coisa é o direito mudar. Às vezes o direito muda, mas a ciência é a mesma. Imagina, se o direito muda, a ciência é a mesma, é uma merda. Porque o problema muda, mas as ferramentas são as mesmas. E aí vem o que Maslow disse. Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Abraham Maslow disse isso. Se os problemas mudam, mas as suas ferramentas não mudam, você vai ter sempre um martelo para um problema que é um parafuso. Você imaginava que era um martelo. Era um prego, mas agora virou parafuso. Então, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Foi isso que eu disse? Não sei se foi isso que eu disse, mas a frase é essa. Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Às vezes o problema é um parafuso, mas você não mudou a ferramenta. As grandes evoluções das ciências ocorrem quando a ciência muda a sua caixa de ferramentas. Eu digo isso no livro também. Porque as pessoas acham que conceitos jurídicos fundamentais significa que eu estou dizendo que os conceitos são imutáveis. Nunca disse isso em nenhum momento. Nenhum momento eu digo que são imutáveis. Ao contrário, tem um item no livro só para mostrar que eles são, como culturais que são, podem ser revistos e devem ser revistos quando for o caso. E aí, Fred, para delimitar bem aqui a TGP, né, você conceituaria a TGP de que forma? Qual vínculo que ela tem com a teoria teoria geral do direito? Vínculo gênero, espécie, estão aí lado a lado. Com a TGD? Com a TGD? Sim. Com a TGD? Posso responder logo ou eu espero você consolidar as perguntas? Você manda. Veja, na minha visão, que é a que eu defendo na tese, a teoria geral do processo é um pedaço da teoria geral do direito. A teoria geral do direito é o conjunto dos conceitos jurídicos fundamentais. A teoria geral do processo é o conjunto dos conceitos jurídicos fundamentais processuais. Portanto, a TGD contém a TGP. E eu não posso confundir TGP com parte geral, porque parte geral é direito, é norma. Está naquela primeira linguagem que eu disse, linguagem do direito, linguagem da ciência do direito, linguagem da epistemologia. Parte geral é norma. É norma. TGP não se preocupa com norma. TGP se preocupa com a ciência. TGP é uma disciplina epistemológica, não é uma disciplina dogmática. E aí, dentro da TGP, como conceito fundamental primário, entra aí o processo jurisdicional. E aí, se você pudesse aí conceituar, né, processo, que é o elemento aqui, né, fundamental para entendermos aí as teorias individuais do processo, que eu queria que você falasse também, se nascem aí, se decorrem da TGP, o processo civil, penal, trabalho, enfim. Vamos lá. Todo sistema de conceitos, ele orbita em torno de um conceito primário, que é o conceito a partir do qual todos os demais conceitos daquele sistema são construídos. Eu entendo que o conceito primário de uma teoria geral do processo é o conceito de processo. Então, a primeira
Se eu estou desenvolvendo a teoria geral do processo, a primeira coisa que eu tenho de saber é o que é processo. Porque a partir daí, todos os outros conceitos, eles orbitam. Todos os outros conceitos orbitam em torno desse conceito primário. Aí veja, se eu sei o que é processo, eu, com base nisso, posso desdobrar em outros conceitos, que são filhotes dele. Processo jurisdicional, que é o processo para o exercício do poder jurisdicional. Processo administrativo, que é o processo para exercício do poder administrativo. Processo legislativo, que é o processo para exercício do poder legislativo. Então, eu vou desdobrando, eu pego o conceito mãe e vou desdobrando a depender da função. Porque o conceito de processo, ele é um conceito que serve para qualquer exercício de poder normativo. Qualquer exercício de poder normativo pode ser visualizado processualmente. Então, se há um poder normativo, se há um poder de produzir normas jurídicas, essa norma jurídica será produzida processualmente. Por isso que se fala em processo legislativo, processo administrativo e processo jurisdicional. E aí, uma vez dentro do processo jurisdicional, aí você vai criando novas camadas, né? Processo jurisdicional trabalhista, processo jurisdicional penal, processo jurisdicional civil. Perceba que são camadas. É como se fosse uma cebola. Você vai aumentando a camada, e aí, à medida que você vai aumentando a camada, você vai criando as próprias teorias aí. Eu posso pensar numa teoria do processo do trabalho, eu posso pensar numa teoria do processo penal, posso pensar numa teoria do processo civil. Posso, claro. São teorias que vão... A TGD está aqui, eu tiro um pedaço da TGD e levo para... Um pedaço da TGD é a TGP. A TGP pode produzir as suas teorias parciais, uma teoria parcial dos fatos processuais, uma teoria parcial da prova, uma teoria parcial apenas do processo penal. Você pode ir reduzindo ainda mais o objeto, deixando o objeto mais bem delimitado. Isso pode acontecer. Deve, né? Sim. Você pode falar numa teoria da prova, numa teoria dos fatos processuais. Até perguntar aqui se os negócios processuais compõem a TGP. Claro, o negócio processual é um fenômeno que pode acontecer em qualquer processo, inclusive o pacote anticrime. O pacote anticrime deixou claro que a colaboração premiada é um negócio jurídico processual. Sim. Agora, lá na lei de colaboração premiada, tem essa previsão expressa. Sim. Perfeito, perfeito. Fred, aí é o seguinte, eu queria te explorar um pouquinho mais aqui, e aí, pegando esses conceitos que vêm da TGP e avaliando alguns institutos e alguns posicionamentos que existem aqui em processo penal. E aí eu não vou extrapolar muito aquilo que você comenta aqui na obra. Você cita lá, é um tópico específico, né, do livro, você avalia a posição dos tribunais em relação à decisão que extingue a punibilidade do réu à luz de uma certidão de óbito falsa, né? É apontado aí, isso é a posição do STF, do STJ, é apontado aí que a decisão seria inexistente, porque o documento, por ser falso, a justificativa seria essa, né? O documento, por ser falso, não teria valor probatório, a decisão respaldada, o que tem como respaldo o documento, seria inexistente. Você critica essa posição aqui, né, dos tribunais. Aí eu queria entender o porquê. Você considera que há um mau uso aqui de institutos, de conceitos? Isso aí, esse posicionamento é inaceitável, né? Você dizer que uma decisão lastreada em prova falsa, ela não existe, o pessoal está pedindo para mostrar a obra do Léo. Imagine, você está dizendo que, vai falando aqui, que a decisão que se lastreia em prova falsa não existe. Ora, decisão que se lastreia em prova falsa é um clássico caso de decisão injusta. Alguém vai dizer que uma decisão que se fundamenta num falso testemunho, ela não existe? Alguém vai dizer que uma decisão que se lastreia numa perícia falsa, ela não existe? Alguém vai dizer
que uma decisão que se lastreia numa confissão mentirosa não existe? Uhum. Só porque o documento é mentiroso, a decisão não existe? Veja, não houve decisão. Claro que houve uma decisão cujo fundamento está equivocado. E aí, Fred, desculpa. Só que as pessoas não querem dizer isso, né? As pessoas não querem dizer isso porque querem criar um instrumento, querem criar um argumento retórico para permitir que a qualquer tempo isso seja revisto. Uhum. Só que em vez de você criar... vamos identificar o problema. Qual é o problema? Nós temos um problema dogmático, Isso. que é o problema das decisões de extinção de punibilidade fundada em documento falso. Isso é um problema dogmático. Vamos criar um instrumento adequado para isso. Vamos conformar o habeas corpus para poder o habeas corpus... se bem que não seria habeas corpus, não seria em favor da sociedade. Uhum. Vamos desenvolver uma ação autônoma para desfazimento dessa decisão. Uhum. Vamos fazer previsão legislativa. Como não há nada disso, aí aperta um botão que é o seguinte: eu vou criar uma ficção absoluta. Isso. Uma ficção absoluta, sem nenhum respaldo em lugar nenhum, e vou dizer que isso não existe. Uhum. Porque é a mesma coisa, né? Eu olho para o problema e digo assim, esse problema não existe. Quando eu faço de conta que o problema não existe, aí eu resolvo o problema. E aí manter o dogma, né? Que não pode desconstituir a coisa julgada contra o réu. Pronto, manter lá a categoria. Não é o Aí o que é que faz? Não pode, criou esse dogma, né? Não pode desconstituir. Não pode desconstituir. E aí desconstitui. E aí desconstitui dizendo que não há coisa julgada. Não, eu não estou desconstituindo. Eu já vou além. Eu digo que não há coisa julgada. Ou seja, isso é um auto-engano coletivo, né? E é incrível, sabe o que é incrível? Todo mundo segue, viu? Um ou outro que queria. Todo mundo. É incrível o seguinte, é que as pessoas nem param para pensar no que estão dizendo. É só dizer o seguinte: alguém vai defender. Alguém defende, Léo, que decisão lastreada em falso testemunho não existe? Alguém defende isso? Não. Se não defende, tá incoerente. Coerência, né? Coerência zero. Fred, eu vou explorar um pouquinho mais, assim, seus ensinamentos, aplicando aqui a área penal, e até saindo um pouquinho aqui do roteiro, porque foi um tema que me surgiu aí, você fala no livro e falou aqui também, sobre o recurso extraordinário, né? A questão aí do direito positivo, direito posto, pode tratar o instituto de uma forma ou de outra. O que é que ocorre? Nós tivemos, no final de 2019, o Supremo entendendo que a prisão a partir de condenação em segundo grau, ela é inconstitucional, né? E aí já há um certo movimento no Congresso para tentar derrubar isso. Aí a discussão é enorme, se cabe, não cabe. Mas o meu foco surgiu uma PEC que pretende conferir ao recurso extraordinário o mesmo caráter de uma rescisória ou de uma revisão criminal, né? É cabível, então, a partir do trânsito em julgado, e aí se supera o argumento, né, de que não cabe execução provisória. Por quê? Porque o trânsito em julgado ocorreria a partir de uma condenação em segundo grau, né, TJ ou TRF. Aí muitos criticam a PEC, muitos apontam que isso desvirtua, descaracteriza por completo o recurso. Como é que você, aqui à luz da TGP, você avalia isso? Perceba, Léo, que isso não é um problema de TGP. Porque o ser, sabe, veja, não tem a ver com o TGP, né? O recurso extraordinário em Portugal, por exemplo, é um recurso que se interpõe pós-coisa julgada. Pós-coisa julgada. Isso se chama de recurso. Se chama de recurso. Então, o direito positivo pode ser alterado sem violar a teoria do processo, que até porque não poderia violar, que a teoria do processo é um conjunto de conceitos, mas sem estar em desconformidade com ela, a Constituição pode dizer, não, os recursos extraordinários, eles pressupõem a coisa julgada. Ou seja, eles, em vez de impedirem a coisa julgada, como é hoje, eles pressupõem a coisa julgada. É uma mudança. Sim. O que a gente pode discutir isso é bom ou ruim? Aí já é outra discussão.
Não é se pode ou se não pode. É se é bom ou se é ruim. Eu acho o seguinte, essa mudança, sem uma mudança da legislação infraconstitucional, seria um caos. Porque, por exemplo, no processo civil, eu vou ter 15 dias para o recurso especial e para o recurso extraordinário e 2 anos para a rescisória. Se eu entro com o recurso extraordinário em 15 dias e perco, eu vou poder entrar com a rescisória pelo mesmo tema? E se eu entro com o recurso extraordinário, o prazo da rescisória fica interrompido, mesmo sendo um prazo decadencial, porque dificilmente o recurso extraordinário vai ser julgado em 2 anos. Porque eu só tenho 2 anos para entrar com rescisória. Então, há uma série de problemas dogmáticos que seriam graves numa mudança como essa em nível constitucional, que não está sendo pensada, tecnicamente. Não está sendo pensada tecnicamente. Muito melhor, no meu modo de ver, a redação da PEC de Peluso. A PEC de Peluso é uma PEC mais sofisticada. Mais sofisticada. Porque a redação era mais simples. Ela simplesmente dizia o seguinte: o recurso extraordinário não impede o trânsito em julgado. Não impede o trânsito em julgado. Era só isso que ele dizia. Perfeito. Para poder não contraditar o artigo 5º, né? Mas isso não é um problema de TGP, isso é um problema de direito positivo. Sim, perfeito. Uma última pergunta da área penal aqui, que tem a ver, né, com o estudo também do tema. Vem se desenvolvendo, vem crescendo na área penal a construção de um processo penal coletivo. Já surgem obras, tem até uma obra de um amigo meu, colega aqui de MP, certamente você conhece, o Gregório Assagra de Almeida, né? Demais. Conheço demais. Ele aborda direito processual penal coletivo lá com Rafael de Oliveira Costa. E basicamente, eles partem de noções da tutela coletiva civil, né, conjugada, todo o regramento, e tentam aqui adaptar a área penal, e aí incidindo para uma chamada macrocriminalidade, que seriam aqui os delitos que iriam repercutir em interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Né? Isso vai envolver aí crimes ambientais, relações de consumo, sistema financeiro, colarinho branco, lavagem, enfim. Você tem a opinião formada sobre isso? Você enxerga que é viável, é possível, dá para construir, ou isso vai chocar com alguns problemas? Aqui é meu volume de processo coletivo, volume 4. Desde a primeira edição, eu e o Zanetti falamos o seguinte. Olha o que a gente sempre falou. Em toda ação penal cujo crime tenha por sujeito passivo uma coletividade, fornecimento de medicamento falso, moeda falsa, medicamento falso, crime ambiental. O sujeito passivo é a coletividade. O dever de reparar o dano que decorre da sentença penal condenatória, que torna certa a obrigação de indenizar no cível, autoriza o ajuizamento de uma ação coletiva ex-delicto. Em vez de ser ação civil ex-delicto da vítima e pedir indenização pelo delito, como a vítima é a coletividade, vai ser uma ação coletiva ex-delicto. E é por isso, inclusive, que existe um dispositivo que ninguém se liga muito, mas ele existe desde 1990, que é o parágrafo 4º do artigo 104 do CDC. Do CDC. Que fala da sentença penal condenatória. Está no CDC. No capítulo sobre coisa julgada coletiva. Aí tem um parágrafo aqui. Todo esse artigo se aplica a coisa julgada. Todo esse artigo se aplica à sentença penal condenatória. O que ele quer dizer? Que a coisa julgada penal pode ser exportada para o cível
para a respectiva indenização. Então, isso é corretíssimo. Há um livro antigo, se não me engano, de Luciano Feldens, Tutela Penal dos Direitos Difusos. É um livro já de uns 15 anos. Tutela Penal dos Direitos Difusos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje já se fala demais, e já há precedente para isso, em habeas corpus coletivo. Sim, perfeito. E aí é tutela coletiva processual penal pura. Perfeito. É tutela coletiva de natureza processual penal, como aconteceu com a habeas corpus coletivo ajuizado pela Defensoria Pública para as presas grávidas, né? Presas mães. Sim. Perfeito. Fred, o que vem se denominando aí neoconstitucionalismo, que até você trabalha bem aqui na obra, a questão da nomenclatura, mas é o termo que pegou, né? O neoconstitucionalismo, ele exige uma releitura, uma reconstrução da TGP, e aí, destacando aqui 3 pontos que você expõe muito bem aqui no livro, a questão do desenvolvimento da teoria dos princípios, o reconhecimento aí da jurisprudência como fonte de direito e a expansão da técnica legislativa de cláusulas gerais, que inicialmente vinha no direito civil e com o tempo aí se expandiu. Tudo isso aí demanda uma reconstrução e aí temos que ler a TGP hoje de que forma? Veja, aquilo que se chama de neoconstitucionalismo, que acabou adquirindo um caráter muito pejorativo, pode ser chamado de neopositivismo, ou um positivismo renovado, um positivismo reconstruído, né? Reconstruído pelas transformações da teoria do direito e da ciência jurídica de um modo geral, sobretudo as transformações da teoria das normas, da hermenêutica jurídica e do modo como a gente compreende o direito constitucional. Essas 3 grandes mudanças na teoria das normas, na hermenêutica jurídica e na compreensão sobre o direito constitucional impactaram o modo de pensar o direito. Então você hoje fala em princípio como fonte de norma. Se falava isso há 20 anos. Quando eu fiz faculdade, não se falava nisso. Princípio como fonte de norma, normas provenientes de outras fontes, além das fontes legislativas. A distinção entre texto e norma, os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Tudo isso é coisa de 50 anos para cá, que foi transformando a ciência do direito. E essa transformação da ciência do direito, eu acho que não tem problema em chamar de neopositivismo, ou positivismo renovado, ou positivismo reconstruído. Isso repercute na TGP? Claro. Se a teoria do direito muda, a TGP tem que mudar. E muda de que forma? Muda reconstruindo os conceitos clássicos, como de conceito de decisão, teve que ser reconstruído, como aportando conceitos novos até então não trabalhados, como, por exemplo, o conceito de precedente. Toda a terminologia em torno dos precedentes, os conceitos fundamentais da teoria dos precedentes, não faziam parte do vocabulário do operador do processo, sobretudo aqui do Brasil. Agora, todo mundo sabe o que é precedente, o que é ratio decidendi, o que é obter dictum. São conceitos que se incorporaram ao léxico. Então, a transformação da ciência do direito implica necessariamente a revisão dos conceitos que foram construídos há 100 anos atrás, porque os conceitos fundamentais do processo foram construídos há 100 anos, na virada do século XIX para o século XX, pelos alemães, desenvolvidos pelos italianos. É preciso, portanto, olhar para trás e reconstruir os conceitos, criar novos. Por exemplo, eu desenvolvi o conceito de presunção negocial, que havia presunção legal, presunção judicial, mas não se falava em presunção negocial. Eu incorporei, eu percebi a falta, coloquei esse conceito. Cabral trouxe o conceito de estabilidade processual, como uma categoria genérica a abranger coisa julgada, preclusão e outras coisas que podem surgir. É um conceito que está aí. Antônio Passos Cabral desenvolveu isso. Você pode rever, como eu revi, juntamente com o Zanetti, o conceito de processo coletivo,
foi construído mais ou menos aqui no Brasil há uns 30 anos, mas não estava dando conta da realidade. A realidade estava ficando cada vez mais complexa e o conceito precisava ser revisto. Nós revimos o conceito. Por aí vai. Fred, para concluir aqui, fechar o bate-papo, nós temos aí uns 10 minutinhos só, né? O tópico aqui é vantagens pragmáticas de uma TGP, né? Não só para ir além do plano acadêmico, dogmático, né? A repercussão disso aí no dia a dia. Você expõe muito bem aqui no livro a importância do domínio de conceitos para a doutrina, para os julgados. E você dá exemplos, né, de julgados aí que embolaram o meio campo, confundiram termos. É o que eu falo, né, em tom aqui irônico, mas, no mínimo, conhecer aqui os conceitos serve para não passar vergonha, né? Você poderia falar um pouquinho disso aqui? A gente vê muito isso aí em julgados, STJ, há uma falta aí de domínio conceitual aí de institutos? Veja, Léo, vamos partir de uma premissa. Mesmo que a gente não queira, mesmo que você que está ouvindo a gente aí não queira, ou talvez mesmo que você não saiba, nós vemos o mundo e compreendemos o mundo a partir do nosso repertório conceitual. Tanto mais o nosso repertório é maior, tanto maior o nosso repertório, tanto mais facilmente e corretamente nós compreendemos os problemas da vida. Quer identificando os problemas, tem muita gente que nem identifica o problema, quer encontrando soluções para isso. Isso, veja bem, que as coisas são assim, que você vê o mundo de acordo com o seu repertório, isso acontece, quer você queira, quer você não queira. É assim. É assim. Então vamos lá. Não é por acaso que a gente percebe que algumas lideranças, cujo repertório conceitual é pequeno, compreendem mal as coisas. Né? Compreendem mal as coisas. Não. E eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Vou me dar como exemplo. Há uns 5, 6 anos, uma amiga minha estava conversando comigo, ela falou assim, pô, essa galera, Fred, isso, ela supondo que eu sabia do que ela estava falando. Então, ela já supondo que eu estava no mesmo nível intelectual dela. Ela dizia assim, pô, Fred, você veja que absurdo. Esse pessoal acha que Tammy Gretchen é gay. Aí eu fiquei pensando. Quando ela falou isso, eu fiz, é um absurdo realmente. Mas na hora, a minha mente, ela foi provocada para pensar o seguinte. Olha que coisa. Eu tenho até um pouco de vergonha de dizer isso, mas eu conto a minha história para você entender. Naquele momento eu percebi uma coisa que até então não tinha percebido. Orientação sexual é uma coisa, gênero é outra. Ou seja, o que Tammy Gretchen é um homem. Ela é um homem trans. Como ela é um homem trans que se relaciona sexualmente com mulheres, ela é um homem trans heterossexual. Então, ela é trans e é heterossexual. Percebeu a diferença? Então, sim. Eu só posso perceber isso se meu repertório de conceitos é outro. Por exemplo, eu fui explicar isso para minha mãe não entendeu de jeito nenhum. Ela não entendeu isso. Ela disse que eu estava muito complexo. Estava muito complexo para ela. Assim, minha mãe, pense comigo. Aí ela começou a entender minha mãe. Uma coisa é você saber com quem você pretende se relacionar sexualmente. Isso é uma coisa. Outra coisa é o gênero. É outra coisa. Então, aí você abre o seu conceito. Ao abrir o conceito, a sua paleta já é outra. E as questões da vida já chegam para você para serem resolvidas de outra maneira. Como, por exemplo, mulher trans vai para presídio feminino ou para presídio masculino? Porque imagine o que significa uma mulher trans no presídio masculino.
Para quem não consegue compreender isso, porque o repertório não permite, tem que a mulher transa para o presídio masculino. E onde é que eu quero chegar com isso, para dar esse exemplo? Sim. Dominar TGP, pensar sobre TGP, é pensar sobre a sua caixa de ferramentas. Se você mexe com a sua caixa de ferramentas e aperfeiçoa essa caixa de ferramentas, você tem uma habilidade muito maior para identificar os problemas que às vezes as pessoas nem identificam. Quer dizer, a coisa está acontecendo e você nem sabe que aquilo é um problema. E solucioná-lo. Quer dizer, você ilumina a sua vida. E quanto mais iluminação, a sua vida fica melhor. Quer dizer, comigo é assim, né? Comigo é assim. Eu tento aprender e leio, busco informação, quero compreender e aumentar minha caixa de ferramentas para que eu não possa ficar vendo o mundo apenas com base num repertório de conceitos que eu tinha ontem. Eu quero ver o mundo com base no repertório de conceitos que eu já tenho hoje. Então, hoje de manhã eu vi uma live com duas professoras pretas que falavam sobre a mulher preta na academia, promovida pelo coletivo Mulheres do Processo, de que minha amiga Paula Sardo é a grande coordenadora. E eu aprendi um repertório de conceitos que iluminam o meu modo de compreender o problema racial. O problema racial. Sobretudo o problema racial do lado dos pretos. Então, isso, eu faço isso todo dia eu tento aumentar. Então, estudar TGP é mexer na sua caixa de ferramentas, que é aquela sem ferramentas conceituais, que é o que você usa sempre para identificar, compreender e tentar resolver os problemas que se lhe aparecem. Saindo da caverna, né? Enxergando, né? Saindo da caverna. Fred, chegamos ao fim, é uma pena, assim, é muito bom, sempre muito bom te ouvir. Tinha um tempo que eu não acompanhava uma aula sua e, assim, voltei a me maravilhar aqui. Muitíssimo obrigado, foi uma aula magna, como estão falando aqui. Também tive a sensação, queria agradecer sua gentileza, né, sua parceria. E, assim, quem sabe, né, nós temos aí temas em comum. Se sua agenda apertada permitir aí que um dia possamos aí voltar a bater um papo, será para mim, assim, um motivo de muita alegria, muita honra. Tá? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. E se puder, só para concluir, nós temos 3 minutinhos. Só em 1 minutinho, você poderia dar dicas de livros não jurídicos, só para quem está acompanhando aí nesse período de pandemia, também aqui, desfrutar aí de sua dica cultural? Rapaz, se der, né? Essa semana eu fiz uma live com Janaína Noleto. Sim. Jana Noleto. Que foi uma live só sobre literatura e direito. Olha isso, perfeito. A importância da literatura. E aí eu fiz, sei lá, 20 indicações, e ela até selecionou depois. Então acessem o link, o perfil dela, Jana Noleto. Sim. Vocês vão ver, essa live ficou ótima, eu gostei muito dela. É só sobre isso. De todo modo, indico aí para vocês, ensaio sobre a cegueira de Saramago. Convido todo mundo a me seguir no Telegram, no megafone do Processo Civil, no Telegram e no canal do YouTube. Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Aí no meu perfil, fredj.jr, com todas as referências aí, vocês acessem, quero todo mundo acompanhando, tanto o megafone do Processo Civil no Telegram, quanto o meu canal do YouTube, e aqui é meu perfil também, para quem não me segue. E obrigado, Léo, pelo convite. Que isso. Fred, você permite aqui que eu salve a live no IGTV e no YouTube? Pode ser? Claro, mano. Uma boa? É porque eu vi aqui muitas perguntas, né? Gente que chegou aqui no meio, mais pro fim, ou quer rever. Mas quando salva, desaparece isso, né? Quando salva, desaparece as perguntas. Isso. Então, quem pergunta aí, eu vou salvar lá no IGTV e no YouTube. Joia? Tá bom. Valeu, obrigado. Muito obrigado. De bom aí. Fique bem. Valeu, meu saúde. Caro. Abraço forte. Tchau, tchau. Tchau.